sobre... Tem uma pessoa que sempre entra como admin aqui, mas eu nunca sei quem é. Pois bem, que eu sempre passo sobre Comissão de Valores Mobiliários, Banco Central e Sistema Financeiro Habitacional para poder pesquisar. Aí depois vocês veem se vocês querem que eu separe, de repente, um dia para tratar do assunto, ou se vocês querem isso na forma de trabalho para ajudar na composição da nota. Se for na forma de trabalho para a composição da nota, de antemão eu falo que não é nada muito complicado, não, né? É mesmo para poder vocês terem conhecimento a respeito desses institutos, porque ouve-se muito falar em Comissão de Valores Imobiliários, ouve-se muito falar em Banco Central, e pouca gente sabe qual é o papel que essas instituições exercem dentro da economia brasileira. Então, é um trabalho que, ao se fazer, você acaba tendo o domínio desse conteúdo, e isso é importante. Aí, se vocês quiserem fazer na forma de trabalho, eu jogo isso para dentro da nota, faço igual eu fiz na turma do terceiro período. Como não existe espaço nessa metodologia de avaliação para poder colocar o trabalho, porque isso está tudo muito confuso ainda para a gente, eu coloco sempre a última questão da prova como sendo o trabalho. Aí você copia o trabalho que você fez, cola ali, e eu avalio com uma nota um pouco maior. Eu acho que essa avaliação do segundo ciclo agora vai valer 6, então a gente botaria, por exemplo, o trabalho valendo 2 e as outras questões valendo 4. Como, de um modo geral, todo mundo foi muito bem, né, nesse primeiro ciclo avaliativo, de repente, fazendo um trabalho assim, que não seria difícil de vocês desenvolverem, vocês conseguem alcançar com facilidade a média necessária para aprovação, tá? Aí vocês fazem discutem aí entre vocês, deliberem, e depois a Sara me passa, ou se vocês quiserem se manifestar agora, também está tranquilo, tá? Beleza? A Priscila já se posicionou. Trabalho, Viviane. O ok é o quê, Viviane? É sim ou é vamos conversar? Lucas também trabalho. É sim pro trabalho, Rafael. Ah, entendi. A Lunit também. Beleza, aí vocês vão se posicionando. A Karine também já se posicionou aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, depois eu vou elaborar os termos do trabalho, passo para a Sara, e aí vocês me entregam ele junto com o sistema na avaliação. A gente faz dessa forma, eu coloco a última questão da prova como sendo o trabalho, beleza? Deixa eu só fazer aqui uma observação. Essa mudança climática me rebenta, né? Eu estou com uma sinusite horrível. Ontem eu não consegui dormir direito de ontem para hoje, então assim, eu estou num ritmo um pouquinho mais devagar, então se eu estiver confuso ou não estiver falando numa altura legal, me posiciona para eu poder, né, melhorar para a gente. Gustavo é mais fácil para passar. Entendi. Então tá. Então assim, se eu não estiver me fazendo compreender adequadamente, vocês por favor me dá um ok aí, faz uma interrupção para eu poder tentar reformular, beleza? Bom, eu mandei o material para vocês novamente em Word para poder permitir que vocês consigam fazer a edição do conteúdo, e aí a gente vai fazendo algumas pontuações aqui que são importantes. Bom, na aula passada nós começamos a falar dos atos de concentração econômica e do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, cuidando inicialmente de uma análise conceitual. Tô sendo bem escutado, pessoal? Me dá um retorno, por favor. Tá sim, tá. Acho que hoje é o melhor dia, inclusive. Pode continuar. É porque assim, a gente está, como está fresco, bem fresco onde eu tô de novo entre o nada e lugar nenhum, então aqui é um frio da cova. Aí eu consegui fechar tudo e acho que o áudio ficou mais legal. Eu também estou bem próximo aqui do computador. Então veja bem, nós começamos a falar na semana passada do chamado Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Expliquei para vocês o que eram os atos de concentração econômica, fiz uma posição desses atos de concentração econômica, tanto de origem vertical como horizontal, e falamos inicialmente da chamada vertente repressiva, né, dos atos de concentração econômica, categorizando algumas das espécies dele, como cartel, tabelamento de preços, e eu falei, salvo engano, falei tabelamento de preços como última das espécies. E aí na aula de hoje, nós cuidaríamos da chamada vertente preventiva ou vertente a priori, que é quando, através dos institutos
previstos dentro desse Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, é feita uma análise preventiva ou a priori, visando impedir que se ocorram os atos de concentração econômica. E aí eu trouxe para vocês um conceito ou uma explicação bem objetiva do que seria essa vertente preventiva. É aquela que visa combater os abusos de poder econômico, que se materializam através dos atos de concentração econômica, também conhecido como controle a priori. E aí eu trouxe abaixo para vocês o conceito de atos de concentração econômica, que são aqueles que ocorrem quando dois ou mais agentes econômicos, que seriam inicialmente concorrentes, né, ao se unirem, passam a deter vantagem econômica sobre os demais. E aí as consequências desses atos seriam a eliminação da concorrência, o domínio de mercado, o aumento arbitrário dos lucros, o aumento arbitrário dos preços ou a queda na qualidade dos produtos. Se eu não estou enganado, assim, pode ser que eu esteja confuso, como já tem 15 dias que nós tivemos a última aula, se eu não me engano, eu acho que eu já fiz essa conceituação com vocês e também falei dessas consequências. A abordagem hoje, ela é apenas no que diz respeito ao momento em que esse controle é realizado. Se na aula passada nós tratamos de um controle a posteriori, porque a vertente repressiva ela vem quando já ocorreu as consequências dos atos de concentração econômica, nesse momento aqui nós estamos falando de uma análise prévia, de um momento que antecede a própria realização dos atos. Eu não sei se vocês sabem disso, mas um dos maiores grupos cervejeiros do mundo é brasileiro. Na verdade, hoje ele não é mais 100% brasileiro, porque ele já tem capital estrangeiro, né? Antigamente era a Ambev e hoje ele é a Embev, né? A Ambev é, inclusive, dona de uma das cervejas mais famosas do mundo, que é a Budweiser, e também hoje é dona de alguns grupos alimentícios importantes. Por exemplo, o Burger King hoje pertence a esse grupo brasileiro. Mas aonde que eu quero chegar com isso? A Ambev, na verdade, ela surge lá atrás, no início da década de 80, como um grande grupo na fusão entre Antártica e Brahma. Eram duas cervejas que eram concorrentes, aparentemente, mas dentro do gosto do brasileiro, a Brahma tinha a primazia, era a cerveja mais bebida, e a Antártica era a cerveja que reunia o melhor conceito logístico, né? A Antártica tinha uma central de distribuição muito mais eficiente do que a da Brahma, mas não tinha a preferência no gosto dos consumidores, que era da Brahma. E aí essas empresas que eram concorrentes, elas quiseram se unir para poder conseguir conciliar a preferência do gosto brasileiro com a melhor central de distribuição, a melhor logística e logística reversa, que era a da Antártica. Hoje nós vivemos uma era diferente no consumo de bebidas, né? Hoje a gente tem as cervejas long necks que são descartáveis, hoje nós temos as latas que são descartáveis, mas para quem é um pouquinho mais velho como eu, antigamente você só comprava Coca-Cola, só comprava a cerveja com o casco. E isso era um custo dobrado, porque o caminhão ia com cerveja cheia e voltava com cerveja vazia. Então, havia o dobro de gasto em logística para um único consumo. E aí, esse sistema ele precisava ser melhorado até que a Brahma e a Antártica se unem para poder conseguir conciliar a melhor logística e melhor logística reversa com a melhor qualidade de produto que inicialmente era da Brahma. Pois bem, só que essa fusão ela geraria uma concentração de mercado, porque os dois principais cervejeiros do Brasil eles se uniriam, o que eliminaria a concorrência. Veja, você só comprava a Antártica porque você encontrava em qualquer lugar. Ou você só comprava a Brahma, que quando você encontrava, ela era a melhor cerveja. Se os dois se unem, você tem um controle de mercado e de preço, de modo a eliminar ou afastar aquilo que seriam os dois principais concorrentes dentro do mercado. E aí, existe uma parte da doutrina que fala que esses atos de concentração econômica, eu até botei essa observação para vocês, eles não seriam nocivos para o mercado, ao contrário, eles fortaleceriam o mercado consumidor, fortaleceriam ao pé que duas grandes empresas elas poderiam utilizar dessas características de dominação do mercado para poder melhorar as condições de fornecimento do produto.
E aí, o que você teria não seriam consequências ruins, mas consequências boas, porque você teria o somatório de forças, você teria o somatório de qualidades, a Brahma com o gosto do produto, a Antártica com a melhor logística, e aí você conseguiria, na verdade, conciliar as duas coisas. Quem gosta de Antártica continuará tomando Antártica. Agora, quem gosta de Brahma vai ter a oportunidade de consumir a Brahma, não porque falta o outro produto, muito pelo contrário, a Antártica vai viabilizar essa distribuição. E aí, dentro do direito econômico, existe uma linha doutrinária que é muito mais liberal do que a própria Constituição admite, de que esses atos de concentração econômica eles podem ser muito mais benéficos do que maléficos. E aí essa conjugação de esforço ela não traria consequências ruins, mas consequências boas. E aí, nesse caso da Ambev, né, da Antártica e da Brahma, isso foi aprovado pelo CAD na época, naturalmente, por questões que não são só jurídicas, eu acho que vocês sabem onde eu quero chegar, isso foi aprovado e aí foi permitida a fusão das duas maiores empresas cervejeiras do Brasil. E aí, posteriormente, veio o caso Skol, porque a Skol tinha o know-how da lata, a lata da Skol era que passava menos gosto para o produto, e aí foi admitida também a compra, enfim. E aí houve o crescimento, a fusão, né, dessas empresas, gerando aquilo que nós chamamos hoje de maior grupo cervejeiro do mundo, né, porque comprou não só as outras cervejarias brasileiras, as principais, como hoje detém o controle de algumas das principais cervejeiras do mundo. Beleza? Então, há quem defenda que, apesar do controle do mercado ser nefasto, ser ruim, há quem defenda que, apesar disso, é possível um crescimento benéfico, porque você pode conciliar as principais características de cada uma dessas empresas. Beleza? Bom, dentro desses atos de concentração econômica, que podem gerar o controle preventivo, três são as mais importantes para a gente. É a fusão, a incorporação e os contratos associativos. O que caracteriza a fusão? A fusão se caracteriza quando duas empresas distintas elas se unem formando uma terceira empresa diferente. Ocorre uma mudança societária, gerando uma terceira empresa que não se confunde com a primeira ou com a segunda. Essa terceira empresa ela passa a ter o controle acionário das outras duas, mas essa terceira empresa, na verdade, ela é diferente das duas que deram origem a ela. E aí o caso clássico que nós temos no Brasil hoje é a fusão entre a Sadia e a Perdigão, que não surpreendeu só o mercado, mas há algumas das pessoas que conhecem o direito econômico. Eu imaginava que se você pudesse me perguntar há 3, 4 anos atrás, né? Não foi nem 3, 4 anos, já tem quase 10 anos, mas se você me perguntasse qual empresa compraria qual, eu apostaria que a Sadia compraria a Perdigão, porque a Sadia me parecia uma empresa muito maior e, com perdão do trocadilho, muito mais saudável do ponto de vista financeiro do que a Perdigão. E aí nós fomos surpreendidos com o contrário, com a Perdigão comprando a Sadia. E aí o que acontece? Essa compra, né, do capital acionário de uma empresa pela outra gerou a BR Foods, que é uma empresa, é uma holding que hoje controla os dois segmentos, tanto Sadia quanto Perdigão. Essa compra da Perdigão para a Sadia, ela era um ato de concentração econômica muito perigoso para o mercado brasileiro, porque nós estamos falando das duas principais empresas do segmento alimentício do Brasil, né? A Sadia e a Perdigão,
Olá, olá, me veem novamente? Sim. Tudo bom. Desculpa, tá, gente? Acho que teve algum problema aqui na minha internet que fez a... E eu, sinceramente, não sei exatamente aonde eu parei. Sara, você consegue gravar já? Consegue, né? Consigo. Foi depois que você fez o trocadilho de sadia com saudável. Nossa, foi tão ruim que caiu, né? Desculpa, gente, eu não faço mais piada. Não desse nível, né? Eu tentei dar, estava dando aula de terceirização esses dias, eu tentei dar um exemplo, na hora do exemplo caiu 3 vezes. Eu falei, não, pronto, parei. Tem alguém que não quer que eu dê esse exemplo. E aí eu desisti e a coisa rodou. Mas vamos lá. Então, assim, se eu pudesse apostar, na época, eu apostaria que a Sadia compraria a Perdigão. E, assim, estava claro que isso geraria um monopólio de mercado, porque nós falávamos das empresas que dividiam praticamente o mercado. Só que aí entra a questão da função social da empresa, entra a questão da valorização do trabalho, porque, na verdade, a Sadia estava quebrada. A Sadia ia fechar, ela estava abrindo um processo de recuperação judicial. E era um processo de recuperação judicial inglório, porque, ao que tudo indica, era irrecuperável. Então, quando a Perdigão surge como uma alternativa, né, para poder construir um novo grupo, né, o Grupo Sadia e o Grupo Perdigão, que daria a BR Food, isso trouxe para o mercado não um problema, mas uma solução, já que o fechamento daquela empresa seria muito mais nocivo ao mercado do que propriamente a fusão das empresas, gerando uma terceira empresa. Então, ocorreria sim um ato de concentração econômica. Na verdade, esse ato de concentração geraria o domínio do mercado, mas, em razão dos princípios que norteiam o direito econômico, sobretudo da valorização do trabalho humano, a função social da empresa, tudo isso foi levado em consideração para viabilizar que isso acontecesse. Mas houve sim um controle preventivo e só foi aprovado pelo CAD essa fusão porque demonstrou-se que ou se fazia ou um outro grupo teria que comprar, porque na verdade geraria sim uma demissão em massa e um desequilíbrio de mercado ainda maior. Mas trata-se de uma fusão porque a junção dessas duas empresas deu ensejo a uma terceira empresa. Deixa eu só abrir o meu roteiro aqui para poder a gente chegar junto. Beleza? Então, a fusão ela se caracteriza nesses casos. A incorporação, diferentemente, é quando há um encampamento. Na verdade, uma empresa permanece encampando a outra, e o exemplo que eu trouxe para vocês foi o que aconteceu com o Grupo Itaú. O Itaú comprou o Grupo Unibanco. Se você for ver a razão social hoje, é Itaú Unibanco S.A., né? A sociedade anônima, ela acrescentou no seu nome o nome do Unibanco, mas a permanência dentro do mercado foi só de uma bandeira. Hoje você já não encontra mais a agência do Unibanco, o que você encontra é apenas o Itaú. Então, a incorporação é quando duas ou mais empresas se unem, sendo que uma permanece no mercado, encampando as atividades e a bandeira da outra empresa. É o que aconteceu com o Grupo Itaú. E a terceira espécie de ato de concentração econômica que a gente vai estudar são os contratos associativos ou as joint ventures. Eu adoro a expressão que aparece em série de televisão. Né? Então, assim, joint venture, por exemplo, são duas expressões que eu adoro porque aparecem muito em suítes, né? Joint venture e insider trading, que acho que eu também já falei com vocês na aula passada, que são as informações privilegiadas. O que são as joint ventures ou contratos associativos? É quando duas empresas que aparentemente são concorrentes, elas realizam um contrato corporativo de colaboração comercial. Deixa eu explicar isso, voltando um pouquinho, para que vocês entendam como que isso é relevante e como que isso é importante. Olha só, o que é a Fórmula 1? A Fórmula 1 nada mais é do que um grupo de montadoras tentando mostrar qual delas é melhor. É assim que funciona. São montadoras espalhadas pelo mundo todo e elas tentam demonstrar que elas detêm uma tecnologia de automobilística que tem primazia sobre a outra, porque ali você tem o que há de mais completo e moderno em termos automotivos. E a indústria automotiva é uma das mais poderosas do mundo.
Se você andar na rua, você vê carros de todas as espécies, de todos os modelos, de todas as marcas. Então, você ser considerada a melhor montadora dentro da Fórmula 1 seria que você seria, na verdade, um carimbo de que você detém a mais alta tecnologia em motor, tração, aerodinâmica, frenagem, pneu. Então, aquilo ali é a própria demonstração de que você detém. E é por isso que se gasta tanto dinheiro em algo que não é rentável. Todo mundo sabe que as montadoras elas não fecham com lucro no final da temporada da Fórmula 1. Ao contrário, elas fecham com prejuízos astronômicos, porque, na verdade, aquilo ali é tecnologia empregada e marketing na demonstração de poderio econômico. Por que eu estou falando isso? Porque não faria sentido você pegar duas empresas que são concorrentes e que deveriam lutar por trazer melhorias para o mercado, motores mais fortes e mais econômicos, carros com aerodinâmicas mais convidativas e do ponto de vista automobilístico mais vantajosas, frenagem, tração, arranque, enfim. Tudo isso só faz sentido quando há concorrência. Então, não seria legal que todas as empresas usassem o mesmo motor. Não seria legal que todas as empresas usassem o mesmo amortecimento, ou o mesmo sistema de aerodinâmica, ou o mesmo sistema de tração ou de segurança. Por quê? O mercado só ganha quando duas empresas concorrem e tentam fazer motores mais fortes e mais econômicos que da outra. Tração melhor do que da outra, amortecimento melhor do que da outra. Então, isso é um ato que aparentemente é concorrencial, mas que gera para o mercado consumidor e para aquele que compra carros uma vantagem tecnológica que é a própria razão de ser da concorrência. Pessoas que tentam fazer o que é melhor a um preço mais baixo para atrair o mercado consumidor. E o que seriam, então, esses contratos associativos ou essas joint ventures? É quando uma empresa que é concorrente com a outra estabelece um acordo comercial para fornecimento de tecnologia. E isso aconteceu no Brasil, ou acontece no Brasil até hoje, entre a Fiat e a GM. Eu, sinceramente, não sei agora, ou não me lembro agora, qual fornece o motor para qual, mas o que acontece é o seguinte: uma fornece o motor 1.0 para a outra e a outra fornece o motor 2.0 para uma. Eu não lembro exatamente, mas eu tenho quase certeza que é a Fiat que fornece o motor 1.0 para a GM e a GM fornece o seu motor 2.0 para a Fiat, ou motor 1.8. Com isso, elas têm uma economia dentro do mercado brasileiro para não precisar produzir dois motores. Ela tem fornecido por uma a uma e fornece para outra. Isso barateia o processo de produção deles, o que seria aparentemente nocivo para o mercado brasileiro, porque o ideal seria que todas elas produzissem os próprios motores e aí elas estariam antenadas em potência e economia. Agora, quando cada uma já tem o produto da outra, elas não precisam se preocupar no desenvolvimento dessa tecnologia. E como isso repercute no mercado econômico e, consequentemente, no mercado consumidor, esses contratos associativos eles também precisam ser aprovados pelo CAD em controle preventivo, porque isso impactaria diretamente na qualidade da produção, no preço final e na qualidade do produto que vai ser posto no mercado consumidor. Entenderam, gente, os contratos associativos? Então, nesses casos, eu também preciso autorizar que empresas que são aparentemente, ou aparentemente não, que são efetivamente concorrentes, que elas realizem uma troca de tecnologia dentro, ou de produtos dentro do mercado econômico, do mercado consumidor. Beleza? Então, o exemplo aí que eu poderia trazer para vocês é essa da troca de motores entre a Fiat e a GM, que acontece até nos dias de hoje. Ok? Tamo junto, gente? Sara, manifesta aí em nome do povo. Faz favor. Tudo certo. Me ouve bem? Todo mundo claro? Sim. Então tá bom. Então vamos lá. E aí, esses atos de concentração econômica, eles podem ser tanto de origem... Obrigado, Viviane, também pela manifestação aí. Ó, gente, vou fazer aqui uma reclamação. Dar aula para esse monte de quadradinho preto aqui, um monte de foto estática, é horrível. Porque a gente não consegue ver se está sendo bem compreendido, se vocês estão entendendo ou não. A gente se sente sozinho dando aula com a câmera. É muito ruim. Fica aí a minha reclamação. Veja bem,
Então, assim, esses atos de concentração, voltamos aqui aos 10 minutos. Professor, da questão da incorporação, por exemplo, um exemplo seria da questão na Alemanha, da Volkswagen, que ela é dona da Porsche, dona da Lamborghini, essas empresas? Seria também. É porque, na verdade, existe uma holding controladora que pertence à Volkswagen, né? E a Volkswagen é dona de outras montadoras. É incorporação porque, na verdade, não seria exatamente o caso de assumir a bandeira. As bandeiras mantêm, mas ela realiza o controle acionário. Isso mesmo, ela compra. Igual a Fiat, salvo engano, a Fiat é dona da Ferrari, dona da Maserati, tem os outros exemplos nesse caso, não é isso? Sim, ela é dona da Jeep também. E da questão da Sadia e da Perdigão, se eu não me engano, acho que o conselho, o CAD, ela proibiu de uma acabar, né? Teria que manter Sim, as duas. exatamente para que haja dentro do mercado consumidor a possibilidade do cara escolher. Isso aí. É isso aí mesmo. Obrigado pela participação, Gustavo. Assim, existem outras empresas alternativas. Coincidentemente, a Seara ela cresceu muito logo depois que houve a fusão entre a Sadia e a Perdigão, e hoje ela desponta como uma terceira força dentro do mercado, e eu, sinceramente, não vejo diferença entre os produtos Seara, Sadia e Perdigão. Eu acho que eles todos mantêm um controle. Apesar da Seara, antes dessa fusão, brigar pelos mercados de segunda linha, né? Então, assim, eu acho assim que na verdade, aconteceu aquilo que algumas pessoas entendem, que esses atos de concentração econômica, ao contrário de serem nocivos, eles são benéficos porque estimulam o surgimento de uma segunda força, e eu acho que a gente ganhou aí nessa produção de um terceiro, de um segundo, né, no caso agora, de um segundo concorrente. Beleza? O que a Karine falou aqui? Karine disse que nós não reconheceríamos ela com esse cabelo. É mesmo, Karine? Só eu, então, que estou aqui todo desleixado, sentado na cama, de perna cruzada, com o joelho doendo igual um... Mas vamos lá. Deixa eu ver onde eu parei. Tá. Aí existiria uma classificação que seria horizontal e vertical, que está relacionado também a essa divisão dentro do mercado. É quando concorrentes em níveis hierárquicos ou concorrentes em níveis diferenciados. E aí, a classificação horizontal ela é a mais comum, porque é quando, na verdade, um concorrente tenta comprar o outro ou tenta juntar com o outro para poder ter a dominação do mercado. Aí, nós estamos falando dentro de um mesmo nível de atuação. Já os verticais é quando eu falo dentro dessa cadeia produtiva em diferentes níveis de atuação. É quando o fabricante tenta comprar o distribuidor ou quando o distribuidor tenta comprar o lojista, né? Existia uma mística na minha época de faculdade. Quando eu fiz faculdade em Campos, eu dividi a faculdade. Na verdade, eu estudei metade dela na Faculdade de Direito de Campos, e aí depois, por conta da necessidade de trabalho, eu voltei para Itaperuna e finalizei na Unig. Mas durante o tempo que eu trabalhava, que eu estudei em Campos, na época estava assim, muito concorrida a engenharia do petróleo lá na UENF, porque era uma das primeiras faculdades de engenharia de prospecção de petróleo que tinha no Brasil. Então, assim, o mercado era muito aquecido, as pessoas elas queriam estudar para poder entrar nesse mercado que era muito, muito aquecido. Enfim. E aí, na época, eu tinha alguns amigos que faziam engenharia do petróleo e eles falavam o seguinte, eles falavam assim, Rafael, muito mais legal do que você formar e você ser contratado por uma empresa que trabalha no Brasil de prospecção de petróleo, é você desenvolver algum projeto de pesquisa dentro da universidade de protótipo de energia alternativa. Aí eu falei, mas por quê? Isso não é muito caro? Ele falou, não tem nada a ver com ser caro ou com ser barato. Tem a ver com você entrar dentro do mercado com duas pessoas que, uma querem muito uma energia alternativa e outra que não quer que essa energia alternativa se desenvolva. E eles me explicaram bem, e esse exemplo é bem interessante. Eles falavam o seguinte, hoje a matriz energética do mundo é o petróleo, né? E isso nós estamos falando, gente, no início da década de 2000, tá? Em 2001, 2002, hoje temos outras fontes renováveis que também são convidativas. Mas naquela época, tudo vivia a partir do petróleo. E aí o que ele me falava? Ele fala, olha, se você desenvolve
alguma matriz energética, algum protótipo, ou algum modelo de desenvolvimento de pesquisa de uma outra fonte de energia, você tem duas pessoas que querem muito comprar o seu produto. Aqueles que no futuro querem desenvolver essa atividade e aqueles que querem comprar o seu projeto só para poder engavetar, porque ele não é interessante nesse momento. E aí eles estudavam muito tentando desenvolver, e aí até na época tinha um programa de energia sustentável a partir da biomassa, que era do subproduto, né, da indústria sucroalcooleira aqui de Campos, que os caras venderam na época por uma baba, exatamente para que o projeto fosse engavetado e não atrapalhasse aquela que era a matriz energética mais importante do momento, que era o petróleo, né? E aí, aparentemente, nós vemos aqui um ato de concentração econômica vertical. Por quê? Alguém que já detém o controle ou na indústria ou na distribuição, comprando pequenos negócios que são da linha produtiva mais baixa, ou para poder desenvolver, ou para poder encampar, ou para poder fazer sumir essa atividade. E no caso deles ali, era para poder silenciar mesmo. Comprava-se para poder o negócio não desenvolver e o produto que já estava no mercado continuar tendo a primazia ou a exclusividade da produção. Beleza? Então, aí eu tenho os horizontais quando nós estamos no mesmo nível e os verticais quando nós tratamos dentro da cadeia produtiva ou da cadeia de distribuição de empresas que estão em outros níveis de atuação. E, por fim, nós temos os conglomerados, que é quando as empresas, na verdade, elas atingem mercados semelhantes, mas que não são concorrentes diretos, porque não oferecem exatamente os mesmos produtos. Mas aqui nós estamos falando de produtos que são afins, são similares, como consórcio, cartão de crédito, cheque especial, conta bancária. E aí nós temos os grandes conglomerados financeiros que, na verdade, realizam esses produtos. Então, isso também importa ao ato de concentração econômica, porque você consegue colocar dentro da sua carteira de produtos afins que atenderiam basicamente ao mesmo mercado, mas com produtos similares e não iguais. O cartão de crédito parece sistema bancário, mas não substitui o bancário. Então, você tem um cartão do banco e um cartão de crédito. Porque os produtos, embora se complementem, eles não excluem um ao outro, por isso não seria agora... Vai ter um que ficou bravo aqui. E eles não seriam exatamente concorrentes, e por isso fala-se de grande conglomerado, e nesses casos os conglomerados também são relevantes para a análise desse controle preventivo. Beleza? A gente vai entrar no último minuto agora, então, para poder entrar no próximo assunto de uma forma bem integral, não ter que interromper, eu cancelo e volto com uma nova reunião com vocês, tá bom? Então, daqui a um minutinho a gente está de volta.